Olá, bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar numa antiga história de família, cheia de drama, para entender um dos argumentos mais poderosos já feitos sobre o que realmente significa ser livre. E o mais incrível, tudo isso está numa carta de quase 2000 anos. Vamos começar com a pergunta que não quer calar. Para o povo daquela época, a lei era sagrada, era um presente de Deus, um mapa para uma vida correta. Então, como assim um dos seus maiores defensores, de repente, chama isso de escravidão? Essa pergunta é o ponto de partida para uma das alegorias mais geniais de todos os tempos. Mas antes de entrar na história, a gente precisa entender o cenário. Qual era o problema que Paulo estava tentando resolver lá nas igrejas da Galácia? O que estava acontecendo? A coisa estava pegando fogo por lá. Pensa num debate acalorado. De um lado, você tinha uns mestres, os judaizantes, que chegavam e diziam: olha, ter fé é ótimo, mas, para ser salvo de verdade, você também precisa seguir a lei judaica à risca. Do outro lado, o apóstolo Paulo batia o pé dizendo: não, de jeito nenhum. A salvação vem só pela graça, através da fé. O que estava em jogo aqui era literalmente o futuro da fé cristã. E para Paulo, isso não era uma discussãozinha teológica, não. Para ele, voltar para a lei era dar um passo para trás, era jogar fora a liberdade que Cristo tinha conquistado. Era, na visão dele, voltar para uma espécie de escravidão espiritual. E para explicar o ponto dele, Paulo não entra numa discussão filosófica super complexa. Não. Ele faz algo muito mais esperto. Ele busca uma história que todo mundo conhecia, uma história fundamental do seu povo, sobre duas mulheres e seus dois filhos. A história é a de Abraão, lembra? Primeiro, vem a promessa de Deus. Ele e sua esposa Sara, já bem velhinhos, teriam um filho herdeiro. Mas o tempo passou, a impaciência bateu e eles resolveram dar uma ajudinha a Deus. Sara deu sua escrava Agar para Abraão e nasceu Ismael. Anos depois, quando ninguém mais esperava, o milagre aconteceu. Isaque, o filho da promessa, nasceu de Sara. E é aqui que vem o pulo do gato. Paulo pega essa história de família e a transforma numa alegoria incrível para explicar duas formas completamente diferentes de se relacionar com Deus. Olha só que sacada genial. Ele cria essa comparação direta. De um lado, a gente tem Agar, a escrava, e o filho dela, Ismael. Para Paulo, eles são o símbolo da aliança da lei, sabe? Aquele caminho do esforço, de tentar cumprir regras para ser aceito. Um caminho que, segundo ele, acaba em servidão. E do outro lado, em total contraste, a gente tem Sara, a mulher livre, e seu filho Isaque. Eles são a imagem da nova aliança, a da promessa. Não é sobre o que a gente faz, mas sobre o que a gente recebe pela graça. E o resultado disso, liberdade de verdade. Então, o ponto central é esse: de onde vem? Um filho, Ismael, nasceu do esforço humano, daquela tentativa de fazer acontecer com as próprias mãos. O outro, Isaque, nasceu de um presente, de um milagre de Deus, que foi simplesmente recebido com fé. Um é sobre se esforçar, o outro é sobre confiar. E Paulo vai ainda mais fundo. Ele lembra que na história original, Ismael, o filho da carne, zombava e perseguia Isaque, o filho da promessa. Ele olha para os Gálatas e diz: estão vendo? É exatamente isso que os legalistas estão fazendo com vocês agora. Com a alegoria toda montada, Paulo agora vai direto ao ponto. Ele quer que os Gálatas entendam qual é a verdadeira identidade deles nessa história toda. E aí ele diz, olhando nos olhos deles, por assim dizer: vocês, meus irmãos, são como Isaque. Vocês são filhos da promessa. Pensa no impacto disso. Ele está dizendo que a identidade deles não se baseia em regras que eles cumprem, mas numa promessa que eles receberam de graça. Com isso, ele redefine completamente o que é ser um herdeiro de Abraão. Não é mais sobre ter o sangue certo ou seguir as leis certas. É sobre ter a mesma fé. A família agora é espiritual. E então vem a parte chocante. Paulo cita a parte da história em que Sara, furiosa, exige que Abraão mande Agar e Ismael embora. Uma frase bem dura, né? Mas a aplicação dele é simbólica e poderosa. Ele diz que, da mesma forma, os Gálatas precisam lançar fora esses ensinamentos legalistas. A mensagem é clara: os dois sistemas, o da lei e o da graça, não conseguem viver sob o mesmo teto. Para viver a liberdade, é preciso abandonar a mentalidade da escravidão. Tá, mas por que uma briga teológica de 2000 anos atrás deveria importar pra gente hoje? O que a gente tem a ver com isso?
A resposta é que essa história toca numa ferida que é de todos nós, é atemporal. É a luta constante entre a gente tentar provar o nosso valor, merecer aprovação e a dificuldade de simplesmente aceitar um presente de braços abertos, sem sentir que a gente precisa pagar por ele. No fim das contas, a grande lição é essa. A escolha entre liberdade e escravidão se apresenta todo dia. A gente vai viver tentando merecer nosso lugar no mundo, ou vamos descansar na identidade que já recebemos de presente. Nosso valor vem de uma promessa, não da nossa performance. E por isso, a ordem final é: defendam essa liberdade. E isso nos deixa com uma reflexão, né? Seja no nosso trabalho, nos relacionamentos, na nossa vida espiritual. Em que áreas a gente ainda age como se precisasse ralar muito para merecer amor, aceitação, valor, quando na verdade tudo isso já foi dado de presente? Onde é que a gente ainda não está vivendo como herdeiro livre? Você é professor da EBD? Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Toda semana os membros recebem subsídios teológicos, slides, explicação por escrito, dinâmica digitada, plano de aula, videochamada, leitura diária, atividade online e em PDF, mapa mental, grupo VIP, ideias para o encerramento do trimestre e apresentações, simulados, certificados, WhatsApp 73 98141 8544. Pastor Giovanni Santos.